Salve, muito boa noite. Ainda sob o impacto cruel desta tragédia em Brumadinho, o estado de Minas que vê sua população sofrer tanto com esta ameaça de novos desmoronamentos como esta tragédia que se abateu pela segunda vez no estado. Minas Gerais carrega a mineração no nome e na história. Não merecia passar por tantos dissabores assim. Isto mostra claramente que o Estado não tem poder de fiscalização. Seria a essência máxima do Estado, que já se meteu em criar empresas e administrar empreendimentos que poderiam muito bem estar nas mãos de empresários. Nós aqui do Frente a Frente lamentamos muito o que aconteceu em Brumadinho. Mas olha, tudo na vida é política. E é exatamente de política que o Frente a Frente fala aqui. É a política que faz o seu dia a dia, a sua educação, a sua segurança e a comida que seus filhos consomem todos os dias e o que você faz na sua casa. Hoje aqui nós vamos entender um pouco do que é a política e a formação da política. Está aqui nos estúdios da Rede Vida de Brasília, Eduardo Mufarrege. Ele é empresário novo e fundador do Renova Brasil. Doutor Eduardo, muito obrigado por sua participação aqui para esclarecer como se faz e como se forma políticos, ou pelo menos como deveria ser. Muito obrigado, Zé Maria. Muito obrigado, Denise. Muito boa noite àqueles que estão nos assistindo. Sei que a gente está em Brasília, mas a gente pode dispensar o doutor. Afinal, você falou que eu sou novo, então vou ficar sem os formalismos. Muito obrigado. Perfeito, Eduardo. E aqui nessa mesa redonda, a minha parceira, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Eduardo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E boa noite para você que está nos assistindo. Eduardo Mufarrege é novo mesmo. Ele tem 42 anos, ele é formado em administração e foi CEO de muitas empresas brasileiras. Mas agora ele deixou um pouquinho essa fase de empresário de lado e passou a empreender na política, fundando o Renova BR. O Renova BR, como ele vai explicar já para você, é um movimento criado para renovação da política. E nesse momento em que o Congresso volta com tanta gente nova, é bom a gente ouvir o que ele tem a dizer e como é que ele formou aí esses políticos, alguns foram eleitos. Eduardo, você podia começar contando para a gente como é esse movimento de renovação da política que vocês criaram no ano passado, teve sua primeira turma. Foi uma coisa que começou ali com meio de ceticismo, inclusive da nossa parte, da imprensa. A gente olhava e dizia assim, gente, esse negócio, mas isso é um trabalho de formiguinha, vai ser uma gotinha no oceano. Como é que foi esse trabalho para chegar até aqui com alguns eleitos? Quantos alunos, quantos foram? Enfim. Bom, a gente percebia que, principalmente depois das manifestações de rua de 2013, o próprio impeachment que ocorreu no Brasil, né? Enfim, o Brasil passou por um momento de engajamento cívico, de participação muito grande da sociedade, e tinha uma parte da sociedade que entendeu que se nós não entrássemos na política e não tivéssemos dispostos a mudar a qualidade humana, as práticas, o Brasil, de fato, está condenado a ser um país com índices de corrupção, né, inaceitáveis. Hoje, por exemplo, a gente teve a oportunidade de assistir a própria apresentação da Transparência Internacional, onde o Brasil vem caindo, infelizmente, nas posições, rumando a ser, enfim, um país com maior grau de corrupção em relação ao que era no passado. Então, assim, se a gente não entrasse na política e não tivesse disposto a ocupar esse espaço, eu acho que a possibilidade de mudança ela ia estar sendo anulada. Por outro lado, nós entendemos também que para uma pessoa honesta, uma pessoa competente, que está com disposição de fazer a política do jeito certo, a decisão de entrar não é óbvia. Você tem que abrir mão da sua carreira, você tem que abrir mão do seu salário, abrir mão muitas vezes do seu próprio tempo com a família, você tem que se entregar para a sociedade. Estou falando da política, obviamente, do jeito certo. E, ao mesmo tempo, a sociedade olha para esses movimentos e fala, pô, mas se você quer entrar na política é porque você tem algum interesse, você não tem uma disposição genuína. Então, a gente resolveu identificar as pessoas que estavam, de fato, comprometidas. E, gente, tem muita gente no Brasil, felizmente... Foi uma espécie de curso, né? É um curso.
Então, até eu nem diria, Denise, que ele é um movimento, porque ele não é. O Renova, o que ele faz? Ele aposta em empreendedores cívicos, gente que está com disposição e vontade em fazer a política do jeito certo. E ao invés da gente estigmatizar ou falar, olha, se você quer entrar na política, eu, como sociedade, vou olhar para isso como um problema, eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou falar, que bom que você quer entrar na política, porque se você der certo, você muito provavelmente vai ocupar o espaço de alguém que não merece estar lá. Então, nós abrimos um processo seletivo, tivemos quase 5.000 inscritos, foi uma surpresa, em outubro do ano de 2017. Selecionamos 133 lideranças que passaram por um processo de formação de 220 horas presenciais ao longo dos primeiros meses do ano passado, passaram sobre formação sobre ética, desafios do Brasil, reformas necessárias, enfim, uma parte importante. Mas é uma doutrinação, né? Não tem nenhuma doutrinação. Pelo contrário, toda a formação ela é baseada em evidência e a gente teve gente dos grupos ideológicos mais distintos possíveis, porque nosso programa não é um programa político, é um programa orientado em apoiar pessoas que querem entrar na política. Se eu sou filiado a um partido de esquerda, se você é bem-vindo. Se você é filiado a um partido de direita, se você nem sabe o que você é, não tem problema algum. Mas a gente traz, de fato, os fatos que são importantes. Segurança pública não é uma questão de direita ou esquerda. Ela tem que ser debatida. Educação básica não é uma questão doutrinatória. Bom, nós temos um problema. O Brasil está perdendo competitividade em relação ao mundo. A gente investe muito em educação e investimos mal. Como é que a gente traz uma luz para esse tema? Então, e desses 133, 17 foram eleitos, né? Isso. A maioria dos partidos conservadores, né? Não acho como que Como é que foi a distribuição desses 17? Não, você teve Partido Novo, você teve PDT, PSB, Rede, Democratas entre os eleitos. Então, Ou seja, acho que está bem distribuído. Em todo o espectro da política, né? Todo o espectro da política. A gente tinha gente dentro do grupo que fazia parte do Renova, a gente teve gente ligado a 27 partidos diferentes. A fragmentação partidária é uma realidade no Brasil, infelizmente. E os resultados da eleição são escolhas dos eleitores, né? O que acabou acontecendo, sim, foi que as pessoas que estavam em partidos que sofreram mais nessas eleições, por exemplo, o PSDB, tiveram sua competitividade eleitoral afetada. Agora, por que não criar um partido para abrigar essas pessoas? Parece um embrião de um partido. Não, de jeito nenhum. A gente pensou muito, né, o que é o nosso... Para quem que a gente existe? A gente existe para as pessoas, a gente não existe para atender o interesse de um grupo ou de uma pauta. A gente reconhece que tem gente boa nos diferentes espectros ideológicos da política brasileira e que para qualquer um deles é muito difícil a decisão de entrada na política. Você entra na política pela mão de alguém que vai te cobrar alguma coisa lá na frente. Então, esse clientelismo, que é um problema gigantesco no nosso país, ele está umbilicalmente ligado ao nascedor da política. Era isso que a gente queria quebrar. Então, nós tivemos um grupo super diverso de todas as regiões do Brasil, liderança indígena de Roraima, liberal do Rio Grande do Sul, liderança LGBT do Rio de Janeiro, tinha de tudo que você puder imaginar. Mas o que a gente não abre mão? Espírito de servir, ética e vontade de fazer política do jeito novo, porque é isso que a sociedade brasileira está pedindo. Em todo o espectro ideológico, né? Não tem mais esse negócio de direita e esquerda. As pessoas querem gente boa em todos. E é essa que é a qualidade de um bom parlamentar. O partido político, a ideologia é só uma consequência, né? Agora, Eduardo, o Renova Brasil, ele foi criado por você, fundado por você, exatamente para incentivar pessoas boas para se candidatarem e participar da política. Por que você não foi candidato? Porque eu achei que era muito mais efetivo apoiar um exercício coletivo do que eu ser candidato. A gente tem essa ideia no Brasil, meio sebastianista, de que uma pessoa vai nos salvar. Então, o que adianta a gente eleger um deputado, um senador, ou um prefeito, ou um vereador muito bom? Acho que o impacto é mínimo. A ideia era como é que a gente faz um movimento coletivo, de muita gente. Ao mesmo tempo, a gente via que tinham vários
movimentos da sociedade civil se articulando, esses sim emulam o que são partidos. Acredito, Agora, Livres, MBL, entre outros. Porque eles têm pautas, eles defendem pontos de vista e tal. Ao mesmo tempo, esses grupos, as pessoas que compõem esses grupos, estavam por aí. Muitos com interesse em se candidatar, mas sem ter o mínimo de estrutura e o mínimo de condições de apoio. Foi nisso que a gente resolveu atuar. Então, a minha visão era que seria muito mais eficiente apoiar muitas pessoas para que elas possam sair candidatas, e foi o que aconteceu. A gente teve 112 candidatos, do que eu viabilizar a minha própria candidatura. De 112, 17 eleitos, não é muito pouco? Eu achei ótimo o número. É? 15%. Todo mundo nunca tinha ocupado cargo nenhum. Todo mundo de primeira eleição, primeiro mandato. Então, achei... Agora, é interessante que... Ninguém tinha sido nem vereador. Não, era um pré-requisito. Ninguém podia ter sido ocupado cargo nenhum. Por quê? Porque normalmente quem tem cargo tem uma condição de vantagem brutal em relação nem cargo a quem... executivo? Não, executivo alguns tinham tido. Judiciário, polícias, tal, tudo bem. Mas assim, na política, porque quando a gente pensa... Secretário de Estado, Secretário de Estado, alguém tinha sido? Sim, alguns tinham sido, mas não estavam naquele momento. Não tinha mandato eletivo, Tinha mandato eletivo e não tinha equipe, assessor, verba indenizatória, tudo isso, como a gente sabe, na política, serve para ajudar nas eleições. Verdade. Então, a minha ideia era como é que a gente cria um mínimo... ou a gente diminui essa desigualdade. Eu brinco que se o CAD tivesse que olhar a questão concorrencial, olhar entre quem tem mandato e quem não tem mandato, a disputa é completamente desigual. Muito grande. E ela continua depois. O interessante é que a Denise e eu estamos no dia a dia do Congresso Nacional, da vida política aqui, Palácio, Congresso, né? A gente nota que os deputados eleitos, os novos, chegam aqui meio perdidos. E não há nenhuma indicação até no partido. E eles vão caminhando ali entre os deputados mais antigos e aprendendo. Agora, o que eles aprendem de uma forma muito rápida é que é assustador e não é bom para a sociedade. E o Renova Brasil acabou inovando também, dando um curso para os deputados eleitos. A ideia inicial era de conversar com os 17, mas ampliou para 40, né, deputados? 56 novos deputados. Sim. E aí o curso termina hoje. Sim. A gente achou que não só era importante a gente apoiar essas pessoas para que elas pudessem tomar sua decisão de entrar na política e eventualmente perseguir as suas candidaturas, mas aqueles eleitos, uma vez eleitos, que a gente pudesse apoiá-los para que eles possam fazer uma boa atuação parlamentar, né? Acho que se fosse para resumir, até uma expressão mais antiga, mas é como eu não viro baixo clero em 30 segundos. Né? Como é que você chega e não vai ficar procurando um cafezinho ou vai demorar 6 meses para começar a executar o seu trabalho. A gente entende que a sociedade brasileira acha um deputado muito caro, e então minha visão é que um deputado que não trabalha ou que trabalha mal custa proporcionalmente mais caro ainda. Então, vamos tentar reduzir essa redução de distância. Vamos tentar reduzir essa distância de alguma forma. E aí o que nós fizemos foi, a gente procurou, na minha opinião, a instituição de ensino mais respeitada do país atualmente, que é o INSPER. Eles têm uma área de políticas públicas e o Renova os procurou e falou, vamos montar um curso para novos deputados eleitos? E aí foi criado o curso, que é Gestão Estratégica de Mandato. O curso começou em São Paulo? Começou em São Paulo, foram 3 dias em São Paulo no mês de dezembro, e hoje a gente está tendo a conclusão do curso aqui em Brasília. E os deputados passaram por... são 40 horas de formação, falando desde regimento interno, direito constitucional, comunicação, como produzir impacto, questão de projetos de lei, fiscalização. Então, ontem, por exemplo, o pessoal do TCU fez uma grande apresentação sobre como eles podem exercer um papel de fiscalização. Que, aliás, é o papel mais importante do Congresso Nacional, né? E que é o papel mais importante de todos os congressos. Só que no Brasil, a gente tem a ideia de que um deputado tem que ficar apresentando o projeto de lei. E a gente valida o resultado de um deputado a partir desses projetos de lei. O que acontece? O deputado, para mostrar serviço, fica inventando projeto de lei e a gente tem as leis que pegam, não pegam, um monte de projeto de lei que não deveria existir. E não é um cursinho rápido, não. Esse curso inicial do Renova Brasil, ele tem 220 horas, né, aula. E esse curso recente aí, formação de deputados que já estão eleitos, né, ensinando ali
como significa, o que significa e como desempenhar um mandato 40 horas, não é pouco, 40 horas. É muita coisa, aulas. né? Mas assim, estou positivamente impressionado porque a gente conseguiu trazer temas relevantes. Então, hoje, por exemplo, na hora do almoço, a gente teve uma discussão importante sobre educação. Então, o Educação Já, que foi apresentado para todos os presidenciáveis, foi apresentado a eles. Agora à tarde, o Pedro Tafner, que foi um dos autores, né, de um projeto de reforma da Previdência, está trazendo uma visão sobre Previdência. Marcos Lisboa falando um pouco sobre desafios. Então, assim, eu acho que a gente está com uma visão bastante completa. E o que eu sinto é que esse é um processo que continua, né? As pessoas têm essa necessidade de que a gente consiga trazer as visões ou pautas de forma desapegada para que eles possam criar conceitos e visões e que o Brasil possa tomar as decisões que também são importantes. Ok, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Continuamos daqui a pouquinho o papo com o Eduardo Mufarrege. E é bom você continuar por aqui, porque a gente ainda vai falar de muitos assuntos que vão ser interessantes lá no Congresso Nacional e como é que esses novos deputados estão sendo formados para atuar na defesa do mandato que você conferiu a eles. Não saia daí, voltamos em 2 minutos.